Se você já se perguntou se está sendo rígida demais ou permissiva demais na educação do seu filho, esse vídeo é para você. Aqui a gente fala sobre educar crianças conscientes, começando pelo adulto. E hoje eu quero falar sobre uma dúvida muito comum, passa pela cabeça de muitos pais que querem fazer diferente, assim como eu. Só que muitas vezes nós ficamos perdidos pelo caminho. Perdidos porque nós já percebemos que o modelo que muitos de nós crescemos já não faz mais sentido. Mas ao mesmo tempo, também não queremos cair no extremo, deixar tudo solto, sem limites e direção. Entre o medo de repetir padrões antigos, errar de outra forma. E quando a gente fica se questionando o tempo todo, fica difícil sustentar decisões simples no dia a dia. Porque toda vez que a gente vai colocar um limite, não é só a criança que aparece a nossa história, a nossa infância. As frases que ouvimos, e sem perceber, a gente começa a misturar o que é do nosso passado com o que o nosso filho está vivendo no momento, está vivendo agora. Isso cansa, isso confunde, isso aumenta ainda mais a insegurança. Eu sou a Nayane Araújo, mãe do Santiago, criadora do projeto Sementes de Consciência, projeto que nasceu da minha própria história como mãe e como mulher em processo. Muitos pais vivem num conflito diário, porque depois que colocam um limite, logo a seguir ficam cheios de culpa. Sentem culpa por quê? Porque começam a se perguntar, será que eu fui duro demais? Será que eu precisava ter falado daquele jeito? E com medo de errar, acabamos hesitando até em limites simples. Às vezes é um não pequeno, às vezes é um não que não pode brincar, porque já está na hora de fazer a tarefa. É um não para não assistir TV. Às vezes é um não pequeno. A gente até sente que precisa colocar limite, mas às vezes a gente trava. E na tentativa de não machucar, ficamos inseguros. Porque junto vem aquele medo. Será que eu estou exagerando? Será que isso vai frustrar demais? Existe hoje uma ideia muito comum de que para proteger as crianças emocionalmente, é melhor evitar dizer não. É melhor pôr limites para evitar frustrações. Talvez você já tenha escutado por aí que o não machuca, frustração traumatiza, que dizer não deixa marcas. Isso faz com que hoje muitos pais tentem proteger os seus filhos de qualquer desconforto. E isso é completamente compreensível, totalmente compreensível, tendo em vista que muitos de nós passamos por situações muito desagradáveis na infância. Mas proteger do desconforto não prepara para a vida, prepara para a fragilidade. E o que quase ninguém fala é que a falta de limite também machuca. Porque limite não é controle, limite é referência. Uma criança que não tem limites claros, ela não se sente livre, ela se sente perdida. Ela não sabe o que é esperado dela, ela não sabe até onde ela pode ir. E por isso ela começa a testar o tempo todo. Ela testa não porque ela quer mandar, mas é porque ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir que tem um adulto mandando ler. Eu comecei a observar isso vendo o meu filho, tentando colocar o meu filho para dormir. Eu via que comigo, eu tentava colocar ele para dormir, eu ficava ali, deixando ele à vontade, e ele comigo tinha uma certa dificuldade para dormir, né? Porque ele ia no ritmo dele. Mas quando o pai ia colocar ele para dormir, que era mais firme com ele, que segurava ele, dizia, não, agora você vai dormir, ele acalmava rapidamente e dormia. E eu comecei a observar, nossa, então na realidade eu não devo deixar ele assim tão à vontade. Eu tenho que mostrar a ele que eu estou aqui, que eu estou controlando, e ele vai se sentir seguro e vai relaxar. E isso foi incrível. Quando eu comecei a agir assim, eu comecei a colocar ele para dormir muito, muito mais rápido. Bom, isso não é ideia só minha. E não sou eu, Nayane, que estou dizendo isso não. A psicologia do desenvolvimento e a neurociência mostram que o cérebro da criança, ele não consegue se regular sozinho. Ele precisa do adulto para se acalmar, para entender os limites, para organizar o que sente. Quando o adulto é previsível, firme, presente, o corpo da criança relaxa. E agora eu vou falar aqui com as mulheres que estão me ouvindo. Eu não sei vocês, eu posso falar por mim, eu já ouvi aqui alguns relatos de mulheres que sentem a mesma coisa que eu. Quando eu tô sozinha, eu dou conta de tudo. Eu faço tudo da minha maneira, mas faço, né? Faço bem.
quando eu tô com meu marido, porque ele é uma pessoa que controla, que, que vai ali direcionando as coisas num caminho, eu acho. Então eu relaxo. Olha, eu nem olho se o sinal tá verde ou não para atravessar. Ele tá indo pro eu vou. Penso eu que a criança é assim também, sabe? Que se ela tá ali tendo que controlar tudo, ela fica num estado de estresse, né? De alerta constante. Mas se ela sabe, ela sente que o adulto que está com ela, a pessoa que está com ela, passa uma confiança, uma segurança, ela vai relaxar e tende a ser uma criança mais calma, mais tranquila. Você não acha? Então, quando o adulto ele hesita o tempo todo, o corpo da criança ela entra em alerta. Isso aparece, por exemplo, quando damos escolhas demais às crianças. Perguntamos o que quer vestir, o que quer comer, que horas quer sair, se quer sair ou não. Perguntamos tudo. Aos poucos, essa criança começa a ficar irritada, resistente, e aí a gente começa a chamar ela de teimosa, de chata. Porque, veja bem, fazer escolhas o tempo todo não é liberdade, é um peso. Aos poucos, essa criança ela começa a ficar irritada. Isso também aparece nas explosões emocionais. A criança grita, chora, esperneia, e o adulto paralisa, não sabe o que fazer. Com medo de errar, ele fica ali travado. Não sabe se acolhe, se impõe um limite, se deixa passar. Quando o adulto não sustenta esse momento, a criança fica sozinha naquela intensidade. Sozinha, não porque o adulto não ama, mas também porque ele não sabe como segurar aquela situação. E uma criança sozinha, numa emoção intensa, ela não aprende a lidar com ela. Ela só aprende que sentir é perigoso, que ninguém sabe lidar com ela. Então o limite ele entra justamente aqui. Não para calar a emoção, mas para mostrar para a criança que ela não está sozinha, entende? Para segurar a criança enquanto ela sente. Acolhe a criança. Não é o limite que machuca. O que machuca é a forma que o adulto se relaciona com esse sentimento ao dar esse limite. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine que uma criança não quer parar de brincar. Quando o limite é dado com raiva, o adulto diz: já chega, eu já disse que é para você parar, você nunca escuta. Olha só, nessa situação, o limite até existe, mas junto com ele, a criança sente o quê? Medo, tensão, sensação de rejeição. Não é isso? Imagina você, não é isso que acontece? Agora, quando o adulto consegue dar uma resposta consciente, não reativa, sem descarregar a frustração, sem ir no automático, aí, nesse caso, o adulto pode dizer: olha, eu sei que a brincadeira tá boa, eu sei que é chato parar, né? Quando tudo tá assim tão bom, mas olha, agora chegou a hora de guardar. Chegou a hora de parar de brincar. Tô aqui com você e vou te ajudar. Vamos. São duas situações, quer dizer, é praticamente a mesma situação, só que o comportamento, a atitude, ela é diferente. Um dita com raiva, o outro dito com brandura. E nesse caso, nos dois casos, o limite existe. Mas nessa situação, a criança fica frustrada. Sim, ela queria brincar e vai parar. Mas aí ela já não se sente sozinha. Por mais frustrada que ela se sinta, ela não se sente sozinha. Ela sabe que o pai, ou a mãe, o cuidador, está ali com ela e ela vai fazer. Ela não se sente. Uai. Ai, foi mal. Ela não se sente abandonada. Ela não se sente rejeitada, não se sente menos amada, frustrada sim, mas ela sabe que tem um adulto ali com ela, entende? Frustração faz parte do crescimento. O que machuca é a criança sentir que há uma perda de conexão quando ela erra. Presença é isso, sustentar o limite sem abandonar emocionalmente. Presença não é nunca errar, mas estar sempre calmo, não é engolir tudo. Presença é perceber quando sai do eixo, é voltar, pedir desculpas. Presença é perceber quando sai do eixo. Ficar dessa forma exige muito mais do adulto. Exige pausa, autoconsciência, que é o que estamos fazendo aqui agora. Mas não exige perfeição. Exige disponibilidade. Exige
disponibilidade. Disponibilidade para perceber quando a gente saiu do eixo, para reconhecer quando o limite veio mais da nossa dor do que da necessidade da criança. Para voltar depois e dizer: "O meu amor, me perdoe, eu me excedi, eu errei, desculpa". Isso também educa. Ensina que errar não rompe vínculo, que relação pode ser reparada, que amor não depende de perfeição. E essa é uma das maiores seguranças que uma criança pode ter. Se você está aqui se questionando, tentando fazer diferente, mesmo errando às vezes, isso já diz muito sobre o tipo de pai ou mãe que você é. Aqui nesse canal a gente fala sobre educação emocional, espiritualidade na infância e sobre o adulto que educa, porque isso tudo anda junto. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa estar presente.